Senhora Presidente, deputada Fatinha, senhores e senhoras deputados, eu queria iniciar, deputada Fatinha, eu já fiz aqui a minha manifestação com relação ao Dia Internacional da Mulher, mas eu acho que a gente sempre é bom levantar esse assunto, principalmente no momento que estamos sendo presididos por uma deputada da bancada feminina da nossa Assembleia. Apenas para reiterar o apreço que manifestei com relação ao trabalho da bancada feminina da Alerj. Acho que a bancada feminina da Alerj tem feito um trabalho extraordinário em levar adiante as agendas vinculadas aos direitos das mulheres, e nós só temos aqui a apoiar e acompanhar a liderança das mulheres nesse processo. E dizer que vocês contam comigo para todas essas agendas, pois a gente cabe reconhecer, esse dia existe para que nós todos e a sociedade possam se lembrar que nós não resolvemos, deputado Valdec Carneiro, as injustiças que ainda são cometidas contra as mulheres na sociedade brasileira. Temos ainda um longo caminho pela frente, muita luta foi empreendida, mas essa guerra não está vencida e é importante hoje, todos nós, tomemos um tempo para refletir, para analisar e para ver como que a gente pode transformar a sociedade brasileira mais igualitária, mais justa e com a participação do tamanho da mulher brasileira na nossa sociedade. Então, parabéns, deputada, por estar presidindo essa sessão. Senhoras e senhores deputados, eu gostaria de tratar de dois temas aqui que eu julgo de bastante importância. Um é a questão do Maracanã. Hoje é um dia emblemático, o Maracanã, depois de quase 6 meses, volta a operar com o jogo do Flamengo na Taça Libertadores da América. Eu estou falando aqui em Flamengo, torço pelo Vasco, mas hoje é o dia do Flamengo, representante do futebol carioca, junto com o Botafogo, na Taça Libertadores da América. E é surpreendente a gente constatar que o Maracanã ficou praticamente 6 meses fechado, desde o encerramento dos Jogos Paralímpicos aqui no Rio de Janeiro. Um equipamento que passou por um processo de concessão à iniciativa privada, um processo que foi extremamente mal elaborado pelo Estado do Rio de Janeiro e, infelizmente, isso fica como mais uma marca negativa para o governo do Estado. Uma das poucas unidades da federação e um dos poucos exemplos do poder público nacional e internacional a não conseguirem levar a cabo um processo de concessão à iniciativa privada de uma praça esportiva da envergadura e da magnitude do Maracanã. O Maracanã volta a funcionar hoje porque o Clube de Regatas do Flamengo colocou recursos para colocar o nosso principal estado em condições de jogo. Não foi o governo do estado, não foi o concessionário privado, também não foram os organizadores dos Jogos Olímpicos. Foi o Clube de Regatas do Flamengo que colocou recursos para que o estádio pudesse ser aberto de forma precária. Ontem, o Tribunal de Contas do Estado determinou o cancelamento da licitação do Maracanã por uma série de irregularidades. Então, isso nos leva a uma reflexão, e eu vou levar esse tema à Comissão de Esportes aqui da Assembleia Legislativa. Cabe a essa Assembleia Legislativa entrar no tema do Maracanã. Um estádio que custou mais de R$1 bilhão e 200 mil aos cofres públicos, que foi absolutamente reformado, se transformou num dos mais modernos do mundo, foi concedido à iniciativa privada num modelo que não funcionou e hoje nós vemos os impostos pagos pelos cidadãos cariocas e fluminenses jogados no ralo, pois o Maracanã se deteriora a cada dia. Agora vem o cancelamento da licitação, teremos que ter mais um prazo para a realização de nova licitação, enquanto isso, o nosso maior patrimônio esportivo continua abandonado. Acho que esse é um tema que tem que ser tratado pela Assembleia Legislativa e eu pretendo fazer isso junto à Comissão de Esportes dessa casa. É um escândalo o que foi feito no Maracanã. É um escândalo, deputado Geraldo. E olha, esse mesmo governo que apresenta à Assembleia Legislativa uma proposta de privatização da SEDAI, sem nenhum estudo, sem nenhuma discussão prévia,
e que a única privatização que ele fez deu errado. E uma privatização que deu certo em praticamente todas as unidades da federação e internacionalmente nem se fala. Não conseguem cuidar, deputado Valdec Carneiro, de 2 tartarugas, porque se botar 2 tartarugas para tomar conta, uma foge para um lado e outra foge para o outro, tamanha a inépcia e a disfuncionalidade desse governo. É esse o cartel de realizações bem-sucedidas em privatização que tem o governo do Estado do Rio de Janeiro. E agora, uma autorização contra o nosso voto contrário, de tocar um projeto de privatização da SEDAI. Enfim, o que eles apresentam de bons resultados foi o desastre da privatização do Maracanã, que em boa hora foi cancelado pelo Tribunal de Contas do Estado. Lamentável. Vai acabar o jogo do Flamengo, o Maracanã volta a ser entregue às traças, volta a ser saqueado, volta a ser roubado, volta a ser vilipendiado, porque não tem ninguém tomando conta desse grande patrimônio do Estado. Isso é um absurdo, é um crime que nós aqui na Assembleia Legislativa temos o dever de acompanhar. Outro tema que eu gostaria de trazer à discussão, é um tema que eu julgo central na discussão nacional e também aqui no âmbito do nosso Estado, é a questão previdenciária. Eu estou me dedicando profundamente à avaliação da crise que sofre hoje o Rio Previdência, a Previdência do Estado do Rio de Janeiro. E a gente pega um histórico do Rio Previdência, porque uma coisa é dizer, o sistema previdenciário nacional precisa ser reavaliado. É verdade, nós temos, por uma mudança demográfica, uma modificação de uma série de conjunturas, a necessidade de reavaliar o sistema previdenciário nacional. Qual é o caminho? Isso tem que ser visto com muito cuidado. Agora, a necessidade de reavaliação do sistema previdenciário nacional, isso não há dúvida que se faz necessário e é urgente para que o Brasil possa retomar com mais força e mais vigor o caminho do crescimento. Aqui no nosso Estado, também isso é necessário. Agora, nós precisamos, deputada Fatinha, avaliar como isso aconteceu. Alguns dados. Fui ao Tribunal de Contas, levantei todos os dados. Em 2012, o sistema previdenciário do Estado do Rio de Janeiro estava equilibrado. A partir de 2012, o governo do Estado começou a retirar receitas vinculadas ao nosso fundo de previdência. Vinculação de receitas de arrecadação do IPVA e uma série de outras receitas que estavam vinculadas à capitalização do Fundo de Previdência Estadual, feito por decreto do Poder Executivo Estadual. Para completar essa receita que faltou, foram feitas operações importantes de antecipação de royalties do petróleo com o Banco do Brasil e Caixa e operações internacionais que precisam ser verificadas a fundo. O Tribunal de Contas está fazendo isso, mas nós aqui na LERJ temos que fazer. Como podemos apresentar qualquer questão ao servidor público sem que o descalabro, a má gestão do Fundo de Previdência Estadual não tenha sido desvendado? Esse é um tema que nós vamos ter que tratar com muita seriedade, pois os números, os indícios são terríveis de má gestão e má administração do nosso fundo previdenciário. Hoje, o Estado não recebe nenhum centavo de royalties de petróleo, porque está tudo comprometido para pagar essas operações financeiras e principalmente as internacionais, que foram mal feitas e com cláusulas lesivas ao Estado do Rio de Janeiro. Eu vou terminar, senhora presidente, apenas comentando o noticiário de hoje, com relação à posição da administração do município da capital da cidade do Rio de Janeiro, que anuncia-se a possibilidade de rever a norma de aposentadoria do servidor público, descontando 20% dos vencimentos que fecha o funcionário na sua carreira para o que ele vai receber posteriormente como aposentado. Ou seja, o que está se propondo é romper um pilar central do que foi colocado como contrato àquele que ingressou no concurso público, que era ter o benefício da aposentadoria integral. Isso vem com grande preocupação e nós aqui, eu represento a cidade do Rio de Janeiro nesse parlamento, vejo com muita preocupação esse início de discussão e eu estarei envolvido nesse processo
pois as notícias que vieram hoje de maneira truncadas levam grande apreensão ao funcionalismo público municipal da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero redizer, olhando no olho do servidor do município a quem eu conheço e a quem eu trabalhei ombro a ombro, lado a lado, por quase 6 anos, que nós vamos estar vigilantes, pois não poderemos permitir que sejam cometidos irregularidades contra o servidor público sem uma discussão ampla e sem a compreensão do exatamente o que está acontecendo. E olha, falta à administração municipal dizer do descalabro da gestão do Prev Rio pela administração anterior. Nós repetimos isso muitas vezes na campanha e, servidor público do município do Rio de Janeiro, você hoje levou um susto, mas tem gente que está do seu lado e eu me coloco do seu lado na discussão à altura dessa matéria. Obrigado, senhora presidente. É isso que eu tinha a discutir. Continuamos com os debates.